Yom Yom para o dia 9 de Tishrei, véspera de Yom Kippur. Boa parte do Yom Yom é voltada para orientações, instruções práticas daquilo que deve se fazer durante esse dia, véspera do Yom Kippur. Mas além disso, ele nos diz também algo importante, que isso é trazido de um discurso hassídico do Rebbe anterior. Be'erev Yom Kippurim ha'avodai charata la'avar. Yom Kippurim kabbalah le'haba. Na véspera do Yom Kippur, ou seja, o serviço espiritual relacionado com Yom Kippur, ele já se aplica ou já se inicia desde a véspera do Yom Kippur. Ele nos diz que na véspera de Yom Kippur, o serviço a Deus, nosso trabalho, o serviço espiritual, está mais relacionado ao arrependimento pelo passado. Inclusive, já na véspera de Yom Kippur, na reza de Mincha, na reza da tarde, nós já incluímos no final da Amidah a prece de vidui, de confissão dos pecados, etc., de forma extensa, que isso também vai ser repetido no dia do Yom Kippur, no total 10 vezes, enfim. Mas ele nos diz que na véspera do Yom Kippur, onde a gente deve concentrar o foco no nosso serviço espiritual, no arrependimento pelo passado. E já no dia de Yom Kippur, no próprio dia de Yom Kippur, por mais que a gente vai também dizer diversas vezes preces de Slichot, evocando perdões divinos, vamos dizer o vidui, a prece confissional, mas no dia de Yom Kippur, a ênfase, o foco deve estar nas resoluções para o futuro, nas boas decisões que a pessoa toma pelo futuro nesse ano que está se iniciando, de não reincidir nas coisas negativas e assumir a prática de ações boas e positivas. Portanto, ele nos diz, véspera do Yom Kippur, o foco, a ênfase está no arrependimento pelo passado, e já no dia do Yom Kippur, tônica do dia, a ênfase deve estar concentrada nas decisões e resoluções pelo futuro. Apenas vendo também nos acréscimos do Yom Yom, mais uma mensagem extraída de um pronunciamento do Rebbe anterior, selecionada pelo nosso Rebbe, está relacionada com os 10 dias de Teshuvah, e particularmente com o Shabbat Teshuvah, o Shabbat, que sempre está presente nesses 10 dias. Então ele nos conta, assim relatou o Rebbe anterior, algo em nome do seu pai. Havia Adonim Moriv Rabi, Rebbe Reshab, o Admor Abshalom Dover, quinto Rebbe de Chabad, Shaya Ben Hamesh, quando ele tinha 5 anos de idade, ele perguntou para o seu avô, fez uma pergunta para o seu avô, que era o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad. Mai Shabbat Teshuvah. O que é Shabbat Teshuvah? A pergunta de uma criança, mas já era uma criança prodígio, né, com 5 anos de idade. O que é Shabbat Teshuvah? Qual a ligação das duas coisas de Shabbat com Teshuvah? Em geral, Shabbat Teshuvah é o Shabbat no meio dos 10 dias de Teshuvah, não é? Mas no que consiste essa ligação de Shabbat com Teshuvah? O Eshivlo, Tzemach Tzedek, o avô respondeu para ele, Teshuvah Shabbatit. Shabbat Teshuvah significa fazer Teshuvah como Shabbat, de uma forma sabática. E o que significa fazer Teshuvah, retorno a Deus, de uma forma sabática como o Shabbat? Perush Hu, ele nos diz, a explicação é a seguinte, Bimot Achol, ma she'asur lo nimtza babait. Nos dias comuns, dias da semana, aquilo que é proibitivo não está dentro da nossa casa. Se temos alimentos proibidos que não são kasher, o Yehudi nem mantém isso dentro de casa. As coisas proibidas não estão dentro da sua casa, não estão acessíveis a ele, debaixo do seu nariz, ao alcance das suas mãos. Beshabbat zeken babait. No Shabbat, no dia do repouso, no dia do descanso, no dia de santificação, as coisas proibidas sim estão na nossa casa. Na realidade não são alimentos proibitivos, coisas ruins, mas são atividades corriqueiras, normais, trabalhos criativos que durante a semana toda nós podemos fazer normalmente, de forma comum, regular,
no dia do Shabat a gente tem que se lembrar, ops, não, hoje é Shabat, hoje é um dia de descanso, de repouso, de elevação espiritual. Nesse dia nós não fazemos trabalhos criativos, então a cada instante a pessoa precisa se lembrar que coisas que fazem parte da sua rotina, do seu cotidiano, no dia a dia, ou seja, que ele faz normalmente, está acostumado a fazer, e por isso se diz que no Shabat as coisas proibidas estão dentro da sua casa, que são as atividades corriqueiras que normalmente ele faz, trabalhando, agindo, atuando, mas que no Shabat ele sempre tem que pensar 2 vezes antes de agir e saber, não, isso no Shabat é proibido. Então ele nos diz, já que as coisas proibidas, por ser Shabat, estão próximas de nós nesse dia, isso exige uma consciência, uma atenção maior por parte da pessoa. Azai kol davar shetzrichim yesh ladat kodem haim ze mutar. Por isso, tudo que a pessoa quer fazer no dia do Shabat, mesmo coisas necessárias, às vezes até na forma de comer, se alimentar, enfim, mas ele tem que pensar 2 vezes, sabendo isso é permitido no Shabat, no dia de hoje, ou tem a forma diferente de ser feita no Shabat, não? Esse era o dito do Rebbe Reshab explicando para o seu netinho, na época, o que significa Shabbat Tshuvah, ou seja, fazer Tshuvah assim como o Shabbat. E isso significa que, assim como no Shabbat, a pessoa tem que, como nós dissemos, prestar atenção, mesmo nas atividades corriqueiras dela, nas atividades regulares do seu cotidiano, porém, quando feitas no Shabat, tem que se prestar atenção para saber se elas são feitas de acordo com o que a lei da Torá permite no Shabat. Da mesma forma, a pessoa tem que atuar também quando faz tshuvah. O Yehudi, quando está no processo de tshuvah, de reabilitação, de resgate da sua espiritualidade, de reconciliação, o retorno para Deus, então também em tudo que a pessoa faz, porque a pessoa estava acostumada durante talvez até muito tempo a agir de uma determinada maneira que não era correta, não era apropriada, de acordo com a Torá. Quando ele faz tshuvah, o que se espera dele é a mesma atitude como no Shabat. Isso significa tshuvah Shabat. Assim como no Shabat, a pessoa tem que refletir antes de qualquer ação, sabendo, mesmo aquelas coisas que eram habituais, ou que são habituais no seu dia a dia, sabendo se ela pode fazer ou não isso no Shabat. Da mesma forma também, o Baal Tshuvah, o penitente, aquele que retorna a Deus, se espera dele que antes de cada ação sua, antes de cada atividade que ele realize, etc., que ele pense 2 vezes para saber isso está de acordo com o caminho que eu estou adotando, com o objetivo da tshuvah, que é o retorno a Deus, e somente depois de pensar e refletir é que ele age de forma correspondente e apropriada à sua proximidade desejada com o Criador.